O juízo de Deus vem por 5 continentes. 1 Tessalonicenses 5. Caros irmãos, em relação ao tempo e época, não é necessário que vos escreva, pois vós estáis bem informados que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, como dores de parto, como uma mulher grávida, de forma alguma escaparão. Entretanto, vós não estáis vivendo em trevas, para que aquele dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não dormemos como os demais, mas estejamos atentos e alertas, pois os que dormem, dormem à noite, e os que embriagam, embriagam à noite. Entretanto, somos de dia. Sejamos sóbrios, revestindo de toda a armadura de Deus, de a armadura de fé e do amor, tendo o capacete e a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, para que sejamos contemplados mas para que sejamos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que sejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhava-vos e encorajava-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Anjos do Senhor anunciam catástrofes mundiais ao pastor Samuel Doctrine. 16 de agosto de 1998, na ilha de Patmos. Eu estava sozinho em uma casa na ilha de Patmos por várias semanas a orar e buscar o Senhor. Encontrei uma capela onde ninguém ia e fui até lá derramar meu coração diante de Deus. Havia uma rocha ao lado da colina onde fazia as minhas orações e meditações da palavra de Deus. Comia pouco naqueles dias. Muitas vezes fui até a caverna de João, onde ele recebeu tão grande revelação. Enquanto meditava por um mês neste lugar solitário, pensei: imagino que o Senhor enviará o 10º anjo. Tinha visto 9 anjos antes, na Inglaterra, em Belgrado, Iugoslávia, em Amman, Jordânia e em Jerusalém. Um anjo que cuidou para que uma mulher não fosse enforcada no Egito. Vi um 9º anjo em Beirute, no meio da guerra. O anjo fisicamente me acordou às 3 da manhã e me disse: saia imediatamente do país. Sou grato ao Senhor até hoje. Eu não sei o que teria acontecido comigo se o anjo não tivesse vindo. O céu me dirá um dia. Então imaginei que veria um anjo pela 10ª vez. Houve algumas vezes enquanto eu estava orando em que eu sentia a presença e perguntei: Senhor, estarei imaginando que o anjo está vindo agora? Mas era só um sonho. Eu queria ver um anjo como tinha visto as 9 vezes anteriores. No dia 20 de junho, às 3h50 da madrugada, aqui em Patmos, de repente meu quarto ficou cheio de luz e não existia luz aqui. É uma casa solitária no fim de uma estrada perto de um monastério. De repente acordei e vi 5 belos anjos. Via suas faces perfeitamente como humanas, mas cheias de luz. Vi os seus olhos, seus cabelos e suas mãos. Ao meu lado direito havia 2 anjos, e quando olhei para o lado esquerdo havia 3 anjos, com asas. Eles tinham belas vestes brancas descendo até o chão, algo que não podia descrever com palavras humanas. Fiquei pensando, por que esses anjos teriam vindo? Mas eu estava tremendo e balançando. Eu queria chorar, mas não podia. Um pouco antes de ter visto esses anjos, no espírito, tinha visto a mim mesmo em uma grande reunião de multidões. E eu estava pregando em inglês e havia um intérprete à minha esquerda com cabelo escuro e terno cinza, mas não posso me lembrar que língua ele estava falando. Eu estava profetizando essa mensagem.
Minha igreja, você prega o amor, ensina o amor, mas você não pratica o amor. Mostra o amor. Existe uma necessidade e unidade do corpo. Existem muitas divisões entre vocês. O meu espírito não vai mover e trabalhar onde não há unidade. Existe muita carnalidade na minha igreja, muita falta de limpeza na minha igreja. Eu desejo e eu quero ver o meu povo santo. Eu morri para fazê-los santos. Enquanto eu estava profetizando no Espírito, eu estava tremendo. Os meus olhos se abriram e eu estava olhando em pé uma grande multidão. De repente, em meio à profecia, estes anjos poderosos apareceram. Voltei ao púlpito e pensei que iria cair. Agora estou bem acordado, mas tudo isso está acontecendo no meu espírito. Algum poder me ajudou, eu não sei, mas imaginei o que estaria acontecendo. Então, de repente, o primeiro anjo, ao meu lado direito, disse: Nós somos 5 anjos dos 5 continentes. Nós estamos aqui para dar uma mensagem dos 5 continentes do mundo. No momento em que eu ouvi aquilo, eu também ouvi a multidão chorando. Uh, uh, Acredito que a multidão tenha visto os anjos também. De alguma forma, o Senhor mostrou aquilo nos dias em que estão por vir. Em muitas partes do mundo, Deus está revelando e ministrando através dos anjos o que está prestes a acontecer. Milhares de pessoas estão vendo os anjos. Eles estão ministrando nesses últimos dias. Então veio essa palavra dos anjos. O que você vê? O que você ouve? Conte às nações. Então, não é algo para manter só para mim mesmo. Quer eles aceitem ou não, eu tenho que contar às nações. Primeiro anjo. O Senhor disse: Tenho uma mensagem para toda a Ásia. Quando ele disse aquilo, num espaço de poucos segundos, eu pude ver toda a China, Índia, países da Ásia, como Vietnã, Laos, como nunca havia estado nesse país. Eu vi Filipinas, Japão, Singapura, Malásia, Indonésia. Então o anjo do Senhor me mostrou Papua Nova Guiné, Irã, Ian, até embaixo d'água, Nova Austrália e Nova Zelândia. Eu sou o anjo da Ásia, ele disse, e na sua mão eu vi uma tremenda trombeta que ele vai soprar sobre toda a Ásia. Tudo o que o anjo disse vai acontecer com a trombeta do Senhor sobre toda a Ásia. Vi milhões que vão ouvir a poderosa trombeta do Senhor. Então o anjo disse: vai haver desastre, fome, muitos vão morrer de fome. Ventos fortes serão como nunca aconteceram antes. Grande parte irá chocalhar e destruirá toda a terra. Terremotos vão acontecer sobre toda a Ásia, e o mar cobrirá a terra. Eu vi isso em 20 de junho, e hoje é dia 16 de agosto. Há poucas semanas atrás, escutei notícias de vilarejos totalmente varridos e destruídos pelo mar em Papua Nova Guiné. Milhares de vidas em perigos. Aquilo ocorreu em poucas semanas e o anjo me contou o que vai acontecer sobre toda a Ásia. A terra cairá dentro do mar. Eu escutei o anjo dizer: parte da Austrália será abalada. A Austrália será dividida e grande parte irá para dentro do oceano. Isso é assustador, eu pensei. Eu pensei se estava escutando corretamente. E o anjo disse: milhões vão morrer na China e na Índia. Nação será contra nação, irmão contra irmão. Asiáticos vão lutar um contra os outros. Armas nucleares serão utilizadas, matando milhões. 2 vezes eu escutei a palavra catastrófico, catastrófico. Então o anjo disse:
A crise financeira virá sobre a Ásia. Eu abalarei o mundo. Eu estava tremendo enquanto o anjo estava falando. Então olhou para mim, sorriu e disse: haverá maior despertar espiritual. As correntes serão quebradas, as barreiras serão removidas. E sobre toda a Ásia, China, Índia, as pessoas voltarão para Cristo. Na Austrália haverá um reavivamento tremendo. Eu escutei o anjo dizer, na Ásia, será a última colheita. Então um anjo do Senhor estava em pé e disse: prepararei a minha igreja para o retorno de Cristo. E eu estava feliz com essas boas novas depois da mensagem do juízo. Durante todo o tempo, 5 anjos estavam no meu quarto. Eu podia sentir a presença deles. Era tremendo. Segundo anjo. Eu vi o segundo anjo, ele tinha uma foice na mão, como essas usadas em colheita. O segundo anjo disse: a colheita chegou a Israel e aos países até o caminho do Irã. Eu vi aqueles países em poucos segundos, vi a Turquia e aqueles países que rejeitaram a minha mensagem de amor. Irão odiar uns aos outros, destruir-se-á uns aos outros. Eu vi o anjo levantando a foice e descer sobre todos os países do Oriente Médio. Eu vi a Pérsia, vi o Irã, Azaquistão, Geórgia, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel e toda a Ásia Menor. Vi cheios de sangue. Vi sangue por todos esses países. Eu vi fogo, armas nucleares usadas em muitos desses países, fumaça subindo em todos os lugares, destruição repentina, homens destruindo uns aos outros. Eu escutei palavras: Israel, ó Israel, o grande juízo chegou. O anjo disse: o escolhido, a igreja, o remanescente serão purificados. O Espírito de Deus preparará os filhos de Deus. Vi fogo subindo do céu. O anjo disse: esse será o julgamento final. A minha igreja será purificada, protegida até o dia final. Homens morrerão de sede. Água será escassa no Oriente Médio. Rios secarão. Homens vão guerrear por causa de água nesses países. O anjo mostrou que as Nações Unidas serão quebradas em pedaços por causa da crise do Oriente Médio. Não haverá mais Nações Unidas. O anjo com a foice fará a colheita. Terceiro anjo. Então um dos anjos com asas me mostrou a Europa, de um fim a outro, do norte a caminho até a Espanha e Portugal. Na sua mão tinha uma escala de medir. Eu vi sobrevoar a Europa e eu vi palavras: estou pesaroso, eu estou pesaroso, injustiça, impureza, falta de Deus, sobre toda a Europa. O pecado subiu aos céus. O Espírito Santo estava pesaroso. Eu vi os rios da Europa inundando e cobrindo milhões de casas, milhões de afogados. Depois de ver isso, li a notícia há algumas semanas atrás que a Checoslováquia teve uma pior inundação de todos os tempos. Eu vi também e escutei um grande rio da China causando um grande perigo a milhares de casas por ser destruída por inundações. Eu não conhecia essas notícias antes de ter essa visão e escutar os anjos. De repente, ouvi terremotos por toda a Europa. Países que não tiveram terremotos serão abalados, disse o anjo. E de repente, o meu espírito vi a Torre Eiffel, em Paris, quebrar em pedaços. Uma grande parte da Alemanha será destruída. A grande cidade de Londres, destruição por toda parte. Vi inundações em toda a Escandinávia. Olhei para o sul e vi a Espanha e Portugal passando por grande fome e destruição.
Muitos vão morrer de fome sobre toda Espanha e Portugal. Eu me perturbei com todas essas notícias e disse: Senhor, e nossas crianças? E o anjo disse: Eu as prepararei. Elas estão procurando pela aparição do Senhor. Muitos vão chorar a mim naqueles dias e eu as salvarei. Eu farei milagres poderosos para elas e mostrarei a elas o meu poder. Então, no meio de grande destruição, haverá grande graça do Senhor naqueles países. Eu estava feliz porque que Deus tivesse a proteção sobre as crianças. O quarto anjo. Agora vi o quarto anjo na África. Ele estava sobrevoando sobre a África. Eu podia ver Capitão do Sul por todo o caminho até o Cairo. Eu vi todos os países lá, mais de 50. O anjo da África tinha uma espada na sua mão, uma espada tremenda e afiada. E de repente escutei-a falar: sangue inocente derramado, divisões entre pessoas, gerações longe do Senhor. Eles mataram uns aos outros. Vi milhares de pessoas. Tenho visto os meus filhos fiéis na África. Eu retribuirei a fidelidade no continente africano. Eu os abençoarei abundantemente. Eu controlarei o tempo, queimaduras leves e fortes do sol em algumas partes. Grandes rios irão secar, milhões vão morrer de fome. Em outra parte, inundações, fundações serão abaladas. Minha espada irá julgar o injusto e justo, e o sedento de sangue. Tantos terremotos acontecerão que os rios irão fluir em diferentes direções. No continente, inundações e muitos vilarejos. Vi grandes pedaços caindo do céu em diferentes partes da África. Haverá tremor em toda a terra como nunca houve desde a criação. Ninguém escapará da espada do Senhor. Eu vi o rio Nilo secar e o Deus do Egito. Peixes mortos fedendo sobre todo o Egito. A grande parte da África meridional será coberta de água, milhões morrendo. Senhor, eu disse, tudo isso é má notícia, tudo destruição. Alguma boa notícia, Senhor? E o Senhor disse, o dia final chegou, o juízo final chegou, o dia do juízo está aqui. O meu amor foi rejeitado agora e chegou o fim. Eu estava abalado e tremendo, e eu pensei que não poderia suportar. Quinto anjo. Eu vi o último anjo sobrevoando toda a América do Norte e do Sul, por todo o caminho do Polo até a Argentina, do leste dos Estados Unidos até a Califórnia. Vi em sua mão uma vasilha e o anjo disse que iria lançar sobre esses países o juízo que estava na vasilha. Então eu escutei o anjo dizer: sem justiça, sem retidão, sem santidades, idolatria e materialismo, bebedices servos do pecado, derramando sangue inocente, milhões de bebês sendo mortos antes de nascer, famílias são quebradas, uma geração adúltera, Sodoma e Gomorra estão aqui. Os dias de Noé estão aqui. Falsos pregadores, falsos profetas, recusaram o meu amor. Muitos deles têm imitação de religião, mas negam o poder real. Quando eu ouvi tudo aquilo, eu implorei ao anjo: você não pode esperar mais um pouco? Não derrame juízo, dê uma chance para o arrependimento. E o anjo disse: muitas vezes Deus tem refreado e falado, mas eles não ouviram. A sua paciência chegou ao fim. Preste atenção. O fim chegou.
O fim chegou. Eles amaram mais o dinheiro e os prazeres mais do que amaram a mim. À medida que o anjo começou a tirar da vasilha, eu vi grandes icebergs tremendo e derretendo. Quando aquilo aconteceu, vi inundação sobre todo o Canadá e a América do Norte. Todos os rios inundaram, destruição por toda parte. Escutei o mercado mundial estava em colapso. Poderosos terremotos, arranha-céu em Nova York estavam caindo, milhões morrendo. Eu vi barcos no oceano afundando, escutei explosões por todo o norte do país. Vi o anjo lançando sobre o México e os dois oceanos se ajuntando, o Oceano Atlântico e Pacífico. Grande parte do norte do Brasil coberta com água, o rio Amazonas tornando-se grande mar, florestas destruídas e inundadas, as maiores cidades do Brasil destruídas, terremotos em muitos lugares. À medida que o anjo lançou grande destruição, aconteceu no Chile e na Argentina, como nunca antes. O mundo todo estava abalado. Então eu escutei o anjo dizer: isto vai acontecer em pouco tempo. Eu disse: você pode adiar? Não lance essas coisas no globo. E de repente eu vi os 5 anjos em volta do globo, levando as mãos e as asas em direção ao céu. Toda glória ao Senhor dos céus e da terra. Agora a hora chegou, e ele glorificará o seu Filho. A terra será queimada e destruída. Todas as coisas passarão, os céus e a nova terra virão. Deus destruirá todas as obras do diabo para sempre. Mostrarei o meu poder, protegendo os meus filhos no meio dessa destruição. Esteja pronto, porque aquele dia... Esteja pronto para aquele dia, porque o Senhor veio. O meu quarto estava cheio de luz e brilho dos anjos. Então, de repente, eles ascenderam ao céu. À medida que eu olhava, eu vi os anjos irem em 5 direções. Eu sei que eles já começaram as suas obrigações. Por mais de 1 hora eu não conseguia se mover. Estava acordado e tremendo. De todos os tempos em tempos, disse o Senhor. Estava tremendo por tempos em tempos. E disse ao Senhor: Senhor, devo deixar Patmos agora? E ele disse: não, eu te trouxe aqui com propósito. Respondi: a mensagem dos anjos sobre todo o mundo não são boas novas. É juízo, é punição, é destruição, é devastação. O que as pessoas irão dizer de mim? Eu sempre fui um pregador de boas novas, paz e amor. E o anjo disse: é a nossa mensagem. Você é o instrumento e o canal. Que privilégio que Deus tenha escolhido você para dar essa mensagem às nações. E eu disse: Senhor, isso será feito. A glória seja dada ao Senhor Deus para todo sempre. Referências bíblicas: 1 Tessalonicenses 4:13-18, 5:1-11, Hebreus 12:22-29, Pedro 3:1-13. Os 5 anjos dos 5 continentes.